Em um ano, no dia 6 de outubro de 2024, os brasileiros voltarão às urnas, desta vez para escolher prefeitos e vereadores nas eleições municipais, mas ainda sob efeitos da polarização da última eleição presidencial, principalmente nas maiores cidades, avaliam especialistas ouvidos pela CNN. A movimentação partidária e a indicação de pré-candidatos para o pleito ganham espaço, ainda sob a sombra da disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que dividiu esses mesmos brasileiros no ano passado. Em um ano, no dia 6 de outubro de 2024, os brasileiros voltarão às urnas, desta vez para escolher prefeitos e vereadores nas eleições municipais, mas ainda sob efeitos da polarização da última eleição presidencial, principalmente nas maiores cidades, avaliam especialistas ouvidos pela CNN. A movimentação partidária e a indicação de pré-candidatos para o pleito ganham espaço, ainda sob a sombra da disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que dividiu esses mesmos brasileiros no ano passado. A eleição do presidente Lula em 2022, com 50,9% dos votos válidos, foi a menor vantagem obtida por um eleito na história do cargo. Em 15 das 27 capitais do país, o candidato menos votado superou 40% do eleitorado no segundo turno. Em agosto, pesquisa Atlas Intel, feita com exclusividade para a CNN, indicou que, para 46,2% dos entrevistados, o apoio de Lula ou Bolsonaro é relevante para definir seu próximo voto. No caso da cidade de São Paulo, pesquisa Datafolha de setembro apontou que 68% dos moradores não votariam de forma alguma em um candidato indicado pelo ex-presidente. Já 13% disseram que votariam no nome de Bolsonaro com certeza, e 16% disseram que talvez votassem. A pesquisa também questionou sobre a possibilidade de votar em um candidato indicado pelo presidente Lula. 37% não votariam de maneira alguma, 23% votariam com certeza, e 37% talvez o fizessem. Na capital paulista, o PT não terá candidatura própria pela primeira vez, após anunciar apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, PSOL, enquanto o PL ainda não formalizou apoio a uma chapa. O ex-presidente chegou a se encontrar com o prefeito Ricardo Nunes, MDB, que busca a reeleição e pode receber o apoio da sigla. Por outro lado, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, tenta se viabilizar e já recebeu até o aval do ex-chefe para buscar outra legenda e sair candidato. Fronzaglia lembra que, mesmo com altos índices de popularidade, o atual presidente teve dificuldades com apoios na capital. A influência tem limites. Em 2008, por exemplo, Marta Suplicy, ex-prefeita da capital pelo PT, não conseguiu se eleger. Glauco lembra que, além de Lula e Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, poderá ser um padrinho importante na cidade. Questões particulares. Renato Dorga, cientista político e especialista em pesquisas qualitativas, acredita que, com as questões locais, a polarização ganha outra forma. Onde há administrações mal avaliadas, seus opositores ganham força. Onde há avaliações positivas, a tendência de reeleição, diz. O pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Jairo Pimentel menciona que, ao contrário das eleições gerais, quando as escolhas de governadores, senadores e deputados ocorrem em conjunto com a presidencial, haverá um afastamento dessa relação no sufrágio municipal. De qualquer forma, a força do petismo, do bolsonarismo e, em conjunto, do antipetismo e do antibolsonarismo, podem polarizar a eleição em alguns centros, opina. Situação de Lula e Bolsonaro. Neste ano, Bolsonaro foi afetado por notícias de caráter negativo, como o envolvimento de integrantes de seu governo na venda ilegal de joias recebidas pelo governo e o julgamento que o tornou inelegível pelo prazo de 8 anos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Seu partido, o PL, tenta demonstrar força sem o principal expoente no poder. Por outro lado, o PT tentará se recuperar na volta ao governo federal, após ficar sem o comando de capitais pela primeira vez na história em 2020. Na avaliação de Pérez, o petismo tem uma perspectiva melhor para o próximo ano, em relação aos últimos sufrágios municipais. Ele considera que o bolsonarismo segue popular, mas será colocado à prova do ponto de vista eleitoral pela falta de um partido claramente identificado.
O ex-presidente se filiou ao PL somente em 2021.